Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência a mais um dos estudos elaborados pelo pastor Jackson Martins. Estudaremos hoje a lição de número 50, que tem como título Tradição sim, tradicionalismo não. E para início de conversa, nós vamos entender primeiro o que significa tradição. Tradição nada mais é que o ato de transmitir ou entregar uma transmissão oral de lendas, fatos, costumes, hábitos, tudo o que se sabe sobre uma transmissão de geração em geração. Então, agora nós falamos sobre o que é tradição. Agora, tradicionalismo. Tradicionalismo é justamente o apego às tradições, costumes antigos, doutrinas, que dá maior importância à tradição. Então, quando eu dou mais importância à tradição, isso se transforma em tradicionalismo. A tradição, ela se faz muito importante na nossa vida, né? Nós vemos aí várias tradições que nós temos, porém, nós não podemos nos apegar tanto a essas tradições a ponto de não querer fazer algumas mudanças, como é o caso dos dias em que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas estão dentro de casa, estão presas em suas casas, não podem estar saindo, tendo muito contato com outras pessoas. E o que foi feito? Nós tivemos que pegar a nossa tradição, aquela tradição de cultuar a Deus na igreja, louvar a Deus ali, estudar na EBD. Nós tivemos que deixar um pouco essa tradição, trazendo então isso para dentro de nossas casas. Ou seja, nós não perdemos a essência. Nós pegamos aquela tradição, fizemos algumas adaptações, né? Porque nós não podemos deixar de transmitir a palavra. Então, hoje nós estamos tendo os cultos online, estamos tendo a escola bíblica online, mas nós não podemos de maneira nenhuma deixar de transmitir essa palavra, porque senão isso vai virar tradicionalismo e isso nós não queremos. Nós devemos fazer algumas adaptações na comunidade em que nós vivemos, sem dizer com isso que nós vamos nos adaptar às coisas de fora. Não, nós vamos fazer com que, nós vamos transmitir a palavra, nós vamos fazer as coisas corretas, sem precisar de estar num lugar próprio, ou seja, estar só dentro de um templo. Bom, tradição de fé é a fé viva dos que já morreram. Hoje nós vamos falar sobre uma experiência muito interessante de Abraão. Abraão, como tantos outros patriarcas aí, era um homem de muita fé, era um homem temente a Deus, um homem que procurava sempre andar segundo a vontade de Deus. Ele e sua mulher Sara, eles estavam procurando, né, ter mais proximidade com Deus. E nós vamos ver aqui que Abraão, ele estava sentado à tenda, né, na porta de sua tenda, no horário mais quente do dia. Então devia estar muito quente, devia ser por volta de 12h, 1h da tarde, estava bem quente, e ele estava sentado ali, ele abaixou sua cabeça, e quando ele olhou para cima, ele viu 3 homens próximos a ele. Ele então se levantou e correu até aqueles homens, se aproximou mais daqueles homens, porque o Senhor estava ali. Estava ali Deus e mais 2 homens. Abraão, então, naquela alegria de estar tendo aquele encontro com Deus, ele então se preocupou em dizer que iria buscar água para que aqueles peregrinos pudessem lavar os seus pés, ia trazer comida, e ele estava muito eufórico, querendo ajudar, querendo atender da melhor maneira possível, assim como nós fazemos com nossas visitas, né? Chega a visita, a gente quer servir um lanche, a gente quer conversar, e assim Abraão estava fazendo. Era uma alegria muito imensa mesmo de estar
estar ali conversando com Deus. O encontro com o Senhor aprofunda nosso relacionamento com Ele. Então estava se aprofundando aquele relacionamento de Deus com Abraão. Olha que maravilha, você está recebendo Deus ali em sua casa. O encontro com o Senhor nos faz conhecer seus propósitos. Por quê? Esse texto aqui está baseado em Gênesis 18, de 1 a 33. Como é um texto muito grande, né? Então nós não iremos lê-los, mas eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a isso e lessem esses versículos de 1 a 33, o capítulo de Gênesis, capítulo 18. Bom, e enquanto Deus conversava com Abraão, ele mandou que aqueles 2 homens se retirassem e fossem até Sodoma e disse assim para Abraão: Abraão, eu estou indo embora, mas na primavera eu volto e quando eu voltar, Sara vai estar grávida. E o que aconteceu? Sara, ouvindo aquilo, que ela estava ali por perto, ela então riu. Sara começou a rir, porque, poxa vida, eu já não tenho idade para engravidar mais, meu marido já é muito idoso. Deus então falou assim para Abraão: Abraão, por que Sara riu? Eu falei que vou voltar na primavera e que ela vai estar grávida, por que então que ela riu? E Abraão, entendendo o motivo do riso de Sara, ele disse: Senhor, é porque nós já somos idosos. E Deus então fala para Abraão assim: mas eu não sou o Deus que faz, o Deus que desfaz, eu não sou o Deus do possível e do impossível. Então não está entendendo por que ela riu? Porque se eu estou dizendo que ela vai engravidar, é porque ela vai engravidar. A visita de Deus em nossas vidas tem um propósito. Ele não vem ao nosso encontro assim à toa, não. Tem um propósito para isso. O encontro com o Senhor também trata das nossas fraquezas e imperfeições. Então, no versículo 10 desse mesmo capítulo aqui, né, está falando justamente sobre isso, sobre o tratamento de Deus, sobre as nossas imperfeições. Sara acreditando que, poxa, eu sou uma mulher velha, não vou poder engravidar, mas Deus veio tratar essa imperfeição e veio trazer a solução para aquilo. O encontro com o Senhor nos leva a interceder pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Por que está dizendo isso aqui? Na sequência dos versículos, quando Deus mandou aqueles homens irem para Sodoma, primeira coisa que Abraão pensou: puxa vida, meu sobrinho está lá. O sobrinho de Abraão estava em Sodoma juntamente com sua família, o seu sobrinho Ló. E então Abraão começou a se preocupar: mas Senhor, se tiver 40 pessoas ali, 45 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade? Falou: não, se tiver esse número de pessoas me servindo, eu não vou destruir. E Abraão foi mais além, foi fazendo: mas Deus, e se tiver 30, se tiver 20, até que Abraão perguntou: Senhor, o Senhor me perdoe, eu vou insistir nessa pergunta, mas se tiver 10 pessoas ali fazendo a tua vontade, o Senhor vai destruir? E ele disse: não, por amor a essas 10, eu não destruirei. Essa intercessão de Abraão ali foi justamente por seus familiares. Nós também intercedemos, né? Quando a gente vê algum parente, alguém que ainda não aceitou Cristo, a gente começa a interceder a Deus pela vida dessa pessoa. E Abraão também estava preocupado com seus familiares. Depois que aqueles 2 homens se afastaram, Abraão permaneceu ali diante de Deus, de pé ali, ouvindo tudo que Deus tinha para dizer. Esse é um dos exemplos de fé no Velho Testamento. E no Novo Testamento também nós temos vários exemplos. E nós vamos citar agora o exemplo de Paulo. Paulo é um exemplo de fé. Um homem que era perseguidor de cristãos,
depois que se converteu, ele passa a ser seguidor. Agora ele é seguidor, ele agora está buscando fazer sempre a vontade de Deus. E Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, ele disse assim, olha, Timóteo, tudo isso que eu tenho ensinado para você, tudo isso que eu tenho falado, eu quero que você retenha no seu coração. Você não pode afastar de maneira nenhuma essas palavras do seu coração, porque são palavras de vida, são palavras de Cristo Jesus, que é o modelo verdadeiro da sã doutrina. E Timóteo, então, ele quis seguir também aqueles ensinamentos de Paulo. Nós temos algumas Bíblias que no Novo Testamento as letras em vermelho estão significando as palavras de Cristo. A minha Bíblia, por exemplo, ela tem as letras vermelhas. E essas letras vermelhas são as palavras de Cristo. São essas letras vermelhas que nós não podemos deixar de seguir. As palavras de Cristo. Dessas palavras, nós não podemos nos afastar de maneira nenhuma, porque foram palavras pronunciadas por um homem que nunca pecou, um homem que se manteve firme, que se manteve fiel, só fazendo o bem, sempre procurou ajudar as pessoas. E um homem que foi crucificado, embora não tendo nenhum pecado, mas foi crucificado para garantir, assim, a nossa salvação. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Olha só, Jesus, ele comparou a vida daqueles mestres de Israel, ele comparou com sepulcros caiados. O que significa isso? Você chega diante de um sepulcro, tá lá todo bonito, todo pintado, todo adornado. A gente chega nesses cemitérios aí, né? Tem até aquelas flores, colocam flores, tem aquelas pessoas que vão dando a manutenção, sempre lavando, sempre limpando ali. Mas quando você abre aquele sepulcro, o que tem ali dentro? Apenas ossos secos, né? Então ali tem mortos. E foi assim que que Jesus, ele comparou a vida daqueles mestres de Israel com sepulcros caiados, porque eles ensinavam uma coisa que eles não viviam. Por fora era aquela maravilha, por fora eles tinham uma vida muito digna, uma vida muito correta, procurando sempre seguir as tradições, mas dentro dessas tradições eles deixavam de praticar a bondade, eles deixavam de praticar as coisas corretas. Por quê? Por exemplo, aos sábados eles não faziam o bem, eles não ajudavam ninguém, porque estava lá nos mandamentos, né? Que é o sábado é o sábado do Senhor, então não podia fazer nada. E eles, então, como bons homens, eles procuravam, então, seguir aquela tradição, porém, sem praticar o bem, sem dar importância às coisas que realmente têm valor. Aqueles líderes estavam vivos, mas a fé que manifestavam estava morta, visto ser tradicionalistas e legalistas. Tem uma experiência de um pregador. Ele foi pregar numa igreja anglicana e essa igreja estava passando por algumas mudanças, então era uma igreja muito grande, mas a acústica dessa igreja não estava muito boa. E como em todas as igrejas que a gente vai, a gente vê que o púlpito é colocado ali, eles calculam mais ou menos o centro e colocam o púlpito e ali fica o pregador. E quando esse pregador chegou nessa igreja, ele percebendo a dificuldade, né, de falar com o povo por causa da acústica, ele sugeriu tirar o microfone dali para que ele pudesse se movimentar, para que ele pudesse ir de um lugar ao outro enquanto pregava. Mas o pastor daquela igreja disse, olha, infelizmente você não vai poder tirar. Tanto que o púlpito ele é pregado aí, o microfone também está preso aí, não tem como sair.
porque é a nossa tradição, você vai ter que pregar daí. Ele então transmitiu a mensagem, porém, a mensagem não alcançou a todos quanto ele desejaria que fossem alcançados, por causa da microfonia, os que estavam da microfonia, por causa da acústica que não era muito boa, então eles estavam lá atrás e eles não estavam ouvindo muito bem tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, preservar a tradição, sim. O tradicionalismo, não. Por que nós vamos ficar dando tanta atenção para a tradição, mas esquecendo das adequações, das coisas, das mudanças que devem ser feitas, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus, ele quebrou paradigmas quanto à comunicação, de modo que as multidões ficavam maravilhadas. Jesus, ele ficava só no templo? Ele procurava ficar só no templo ali para poder pregar? Não, Jesus, ele saía, ele ia para vários lugares e as multidões iam atrás dele, ele pregava e ele conseguia alcançar vários corações. Então, ele quebrou paradigmas com isso. Hoje, nós temos várias opções, nós temos a internet, que facilita bastante para transmitirmos os cultos, né? Então, nós pegamos a mensagem e transmitimos através da internet, assim nós alcançamos várias pessoas ao mesmo tempo, pessoas que estão em lugares bem diferentes. Então, essas adequações, elas precisam ser feitas. É necessário que isso aconteça. Nós precisamos preservar a tradição de fé, pois quanto a prédios devemos atentar para o que Jesus disse aos discípulos, quando orgulhosos lhe apresentavam as estruturas dos templos. O que Jesus disse? Vocês estão vendo tudo isso aí? Vocês demoraram para construir, mas eu posso chegar e posso derrubar tudo e edificar novamente. E posso não deixar nenhuma pedra sobre pedra. De que adianta templos maravilhosos, templos enormes, né? De que adianta aquela estrutura magnífica, sendo que o que está acontecendo ali dentro não vem de encontro àquilo que Deus realmente está querendo. Nós devemos procurar ganhar almas. E nós não vamos ganhar almas se nós continuarmos presos ali dentro. As igrejas precisam adequar os seus horários. Por quê? Porque nem todas as pessoas podem participar do culto da manhã e do culto da noite. Mas se tiver um horário mais estendido, tem o culto da manhã, tem o culto da noite. Muitos não podem estar ali de manhã, mas vão poder estar à noite, né? Então, isso é uma maneira de estar atraindo as pessoas também. Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que tem uma dificuldade maior para ir à noite. Então, você tendo essa opção de horários aí, o melhor mesmo é nós podermos participar, né, nos dois horários. Mas se não pode, pelo menos nós vamos estar trazendo mais pessoas, né, para poder ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que rever os dias, horários, as atividades da igreja. Por que eu vou escolher uma atividade num dia em que ninguém pode participar? Então, a gente tem que olhar um horário, um dia favorável, que não, se não atender a todos, mas pelo menos a uma boa parte possa atender. E quando nós temos nas nossas igrejas muitas atividades, isso favorece a quê? Isso favorece para que nós possamos levar também os nossos amigos, levar visitantes, né? Então, isso é muito bom quando tem essas programações na igrejas, estendendo além dos cultos, né? Umas atividades extras também, justamente para poder nós termos a oportunidade de estar levando pessoas, porque o culto só para os salvos não resolve, né?
o culto para os salvos é uma questão de doutrina, é uma questão de comunhão, mas nós devemos estar buscando aprender da palavra de Deus e transmitir. E como que eu vou transmitir se não tem uma pessoa ali que ainda não aceitou a Cristo? Então, esse é a pessoa que nós temos que procurar alcançar, é o público-alvo, aqueles que ainda não aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Outra coisa que é muito importante que seja feito nas igrejas, por exemplo, uma igreja que tem 500 membros, que tem 600 membros, aí fica ali resumida num grupinho de 10, né, uma dezena de pessoas ali fazendo todas as obras da igreja. Nessas 10 pessoas nós temos os professores, os cantores, os ministros de música, as pessoas que vão fazer a limpeza da igreja, o tesoureiro, tudo ali naquele grupinho de 10, sendo que a igreja tem de 500 a 600 membros. Então vamos procurar dividir melhor, né, as tarefas, atribuir tarefas às pessoas para que isso as faça sentir bem também. Porque quando a pessoa tem a oportunidade de estar trabalhando na obra, é muito agradável. A pessoa se sente bem com aquilo, se sente bem em poder ajudar, né? Por que nós vamos deixar uma pessoa só sobrecarregada com tanta coisa para fazer? E quando nós somos sobrecarregados, talvez o trabalho nem fique tão bem feito. Então é necessário que haja essa divisão, vamos dividir, vamos colocar mais pessoas para trabalhar. Conclusão: tradição de fé é legado que nos deixaram os que foram fiéis ao Senhor. Então, todos aqueles que foram fiéis a Deus, eles nos deixaram como legado essa tradição. Mesmo diante do risco de morte, do tradicionalismo devemos abrir mão, pois nos conduz ao legalismo, dando a impressão de que se está vivo, quando na verdade se está morto. A tradição de fé devemos preservar, a fim de cumprir o propósito de Deus em nossa geração. A nossa geração, então, para ela deve ser cumprido um propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a nossa geração? É que nós façamos mudanças, não saindo da tradição, mas que nós façamos mudanças dentro dessa tradição para alcançarmos vidas para que essas vidas possam também ter o mesmo privilégio que nós temos de sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana, no nome de Jesus.